Pai, nós abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra, do Teu ensinamento, Jesus, nesta hora. Levantem as mãos aos céus e diga: Jesus, eu abro meu coração para receber mais de Ti, mais do Senhor nesta noite. Diga glória a Deus, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele merece. Aleluias, glória a Deus, amém. Irmãos, vamos à palavra do nosso Senhor, vamos lá? Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo 4. Na quarta-feira, no culto de quarta-feira da família, eu preguei uma parte dessa mensagem. Aí, ela foi crescendo. Essa é uma mensagem que eu vi o pastor Jaime pregando na igreja, e falou comigo. Eu falei: Jesus, seus filhos merecem, também precisam ouvir essa palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1. Cuidado para não ser enganado. Mateus 4, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pare um instante. Jesus acabara de ser batizado por João Batista, e ele é levado pelo Senhor Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias. E passados 40 dias, diz a Bíblia que Jesus teve o quê? Fome. Fome, irmãos, aquela necessidade. Eu imagino Jesus chegando no final dos 40 dias, bem magrinho, bem debilitado, bem ali no olho no fundo, porque você imagina uma pessoa ficar 40 dias sem comer nada. Imagina, 40 dias sem se alimentar, irmãos. Eu imagino Jesus fraquinho, magrinho, rosto abatido, no fundo, olho no fundo. E quando ele está nesse momento que ele sente essa fome, quem que aparece? O diabo. Notem, quando o diabo aparece para ele, no primeiro dia que ele ainda estava forte, ou no último dia que ele já está fraco, com fome? Quando é que o inimigo aparece nos dias de hoje? Quando você está fraco, quando você está chateado, quando você está aborrecido, quando você está triste com alguém, triste com o esposo, triste com a esposa, quando você está triste com a igreja, quando você está triste com os irmãos da igreja. Aí ele aparece. Para quê, irmãos? Para te tentar. Porque se o diabo aparece no primeiro dia, o diabo aparece lá assim: Jesus, sai daqui. Você não vai atrapalhar minha consagração. Sai. Na hora. Mas ele esperou. Irmãos, o diabo não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele aguardou, esperou a ocasião, esperou o momento e aparece. Quando ele aparece, irmão, Jesus está com fome e diz para ele assim: você está com fome? E diz para ele: manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Vai lá. Aí Jesus disse para ele. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas do que, a igreja? Vamos lá, todo mundo. Mais do que, a igreja? De toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. Mas de toda palavra que sai. O homem deve aprender a se alimentar de toda palavra que sai da onde, irmãos? A palavra de Deus é o nosso alimento. Aí eu disse, o cuidado para não ser enganado. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, irmãos, ele, como que eu posso dizer? Ele evolui. Vou usar um termo tecnológico. De tempo em tempo, o diabo passa por uma atualização.
Não tem atualização de computador, de celular, versão 8.12, 7. Não sei o quê. Windows já está no Windows 10 ou já está no 11? Está no 10, né? Está no 10 e tal. Irmãos, de tempo em tempo o diabo o quê? Atualiza. Não sei qual versão que ele está agora, mas ele se atualiza. Por quê? Na medida que vai passando o tempo, irmãos, ele vem de uma forma, ele vem de uma maneira, ele vem, irmãos, com a sua astúcia para querer derrubar o homem. Mas aí nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo, e aí a gente já vai identificando o que é o agir do diabo, o que é do diabo, e pronto. E o que ele fala? Poxa, eu estou desatualizado. O que eu preciso fazer? O diabo pensa, eu preciso me atualizar. E ele se atualizou, irmãos, e uma das formas, das maneiras que o inimigo mais tem feito as pessoas, irmãos, se enganar, como mais ele tem feito as pessoas perder, passar por um momento difícil, ou se dar mal na vida, é quando, irmãos, quando ele vem trazer algo que muitas vezes nós pensamos que é do Senhor. Quando Jesus disse para ele assim, não, eu não posso, porque nem só de pão vive o homem, mas do quê? De toda a palavra. O diabo ficou ali, pensando, se atualizando. O que ele quer? Uma palavra? Lê comigo o versículo 5, vamos lá. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, o quê? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles o quê? Te susterão nas suas mãos, para não tropeçares o quê? Olha o diabo. Ficou ali. Você quer uma palavra? Tá bom. Levou ele no pináculo do templo, bem na quininha ali do templo, alto, e disse, pula, porque está, aos seus anjos vai dar ordem, e eles vão te sustentar. Que palavra o diabo usou? Qual palavra? Essa palavra que o diabo usou com Jesus, era uma palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Que palavra é essa? É o Salmo 91. No Salmo 91, o salmista cita essa mesma palavra. E aí o que acontece? É uma palavra de Deus para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? É. Uai, não é? Não é Vamos lá, segura aí, vamos lá. Salmo 91. Talvez você esqueceu do Salmo, quer ver? Salmo 91. Versículo 11. Vai e volta. Pai, bola, vai e volta. Quer ver? Salmo 91, 11. Olha o salmista dizendo. O 10 ele fala, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma. Salmo 91, 11. Então, volta lá em Mateus 4, versículo 6. E disse, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pergunta de novo. Era uma palavra de Deus que o diabo estava dando para Jesus? Sim ou não? Sim. E por que Jesus não pula? E por que Jesus não se joga, não se lança? Aí ele diz no 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito o quê? Jesus não queria uma palavra? E o diabo não deu? Sim ou não? Deu ou não deu? Era uma palavra de Deus, sim ou não? Mas qual é a fonte desta palavra? Qual é a fonte dessa palavra? Veio da boca de quem essa palavra? Da boca de quem? Da boca de quem que veio essa palavra? Irmãos, não se engane. O diabo também fala. E para enganar, ele pode usar até a palavra. Quem começou a entender, diga amém.
Irmãos, a maneira do inimigo estar enganando as pessoas hoje é ela, às vezes, acreditar que aquela palavra, que aquilo que ela está fazendo é uma direção de Deus. Ela acha que o que ela está fazendo é certa porque Deus está a favor dela. Tem muitas guerras que existem por aí. Irmãos, muitas guerras, tanto do passado como muitas guerras atuais, essas guerras cristãs que se falam. O povo matou em nome de quem? Achando que eles estavam cumprindo uma ordem de quem? De Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Que o inimigo está usando a palavra, irmãos, para enganar a muitos. Quantas pessoas que estão sendo enganadas, achando que está obedecendo, fazendo algo que Deus mandou, que Deus ordenou, mas não foi Deus. Mas como, pastor? Porque eu li aqui na Bíblia. Eu li, não se engane, 2 Coríntios 11, vamos lá. Olha o nosso inimigo como que ele evolui. 2 Coríntios 11, versículo 14. 11, 14. Um 14, ou 11, 14, 2 Coríntios. Quem encontrou, diga amém. E não é, como diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura ou se transforma em quê? Em anjo de luz. Olha o que o inimigo tem capacidade de fazer. Ele tem a capacidade de se transformar no quê? Em um anjo. E o que é um anjo? O que é um anjo, irmãos? Quem estava quarta-feira aqui sabe. O que é um anjo? É só um ser celestial? Um anjo é um soldado do Senhor Deus? Sim ou não? É só um ser iluminado? Não. A palavra anjo, literalmente, irmãos, para você entender, nada mais significa do que mensageiro. Anjo é o mensageiro. O que leva a mensagem, o que leva o recado. A maneira do Senhor Deus falar no passado, quando ele falou com Abrão, quando ele falou com vários homens, veio um anjo do Senhor que lhe disse, o anjo vinha na terra trazer o quê, irmãos? Uma mensagem. E o nosso adversário, sabendo disso, ele se transforma nesse anjo e vem trazer uma mensagem. Oh Deus, o que eu faço? Oh Deus, e agora? Aí vem o inimigo, não entra. Eu preciso prosperar, Deus, eu preciso ganhar dinheiro, eu não quero ficar nessa situação, eu não quero ficar desse jeito, eu não quero perder. O que eu faço? Aí, tá todo mundo entrando nessa aí, dá dinheiro, é um negócio na internet, é meio fechado assim e tal, tem até uns crentes, os evangélicos, tem até um pastor de um ministério aí que faz parte. Aí a pessoa entra, aí dá errado, perde dinheiro, mas peraí, por que você entrou? Não, porque Deus falou comigo. Mas será que foi Deus? Não, eu vi na palavra. Mas essa palavra veio da boca de quem? Então nós temos que parar para entender. No tempo que nós estamos vivendo, irmãos, a gente vê na internet pregadores, mensagens impactantes. Outro dia, alguém publicou lá assim, tinha uma foto de um senhor de terno, até um senhor de idade, um senhor de terno com uma frase assim, o evangelho não promete saúde. Aí as pessoas, é a verdade, o evangelho é amor, é paz, é perdão, só isso. Opa, o evangelho não promete? Não. João 10,10 é o quê? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando Pedro chega para Enéas que está doente, ele fala, Enéas, Jesus Cristo o quê? Te dá saúde. E aí as pessoas vão e compartilham e curtem. Cuidado, gente. Tem muitas pessoas curtindo, compartilhando mensagens que muitas vezes não veio da boca de Deus. Mensagens que vão fazer você ficar com raiva, ficar pensando.
Nós somos a igreja, não precisa. Quantas pessoas que deixam Cristo, que deixam o Evangelho, às vezes ficam indignadas, fica questionando coisas, fica questionando as pessoas. Mas por quê? Sabe por que muita gente questiona? Porque ela aceitou uma palavra e aquela sementinha do diabo foi jogada. Flup. Aí, digamos, acontece lá num lugar, pastor é preso, igreja está envolvido com não sei o quê e tal. Aí as pessoas, aí tá vendo? Não sei, viu, gente? Eu não sei. Hoje esse negócio de igreja está virando um comércio. Igreja está virando uma coisa. É meta. É tanto dinheiro que se fala nas igrejas. Ah, meu Deus, não se tem mais o evangelho puro. Não tem mais pureza. Aí sabe para onde que as pessoas correm? Aí eles falam assim, na época da igreja primitiva, não era assim. Na igreja primitiva tinha batismo no Espírito Santo. Na igreja primitiva era unidade, né? A igreja não tem mais unidade. As pessoas partem para isso. Só que elas só veem esse lado da igreja primitiva. Na igreja primitiva, os apóstolos, para manter as missões, sabe o que eles pediam de oferta? Vocês sabem o que eles pediam de ofertas? O quê? Quem pode me dizer? O que eles pediam de oferta? Gente, crê em Deus Pai, Jesus. O que os apóstolos pediam de oferta para manter as missões? O que eles pediam? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Atos, vamos voltar lá. Atos, capítulo 4. Versículo 32. Isso é igreja primitiva, irmãos. Quando fala igreja primitiva, é o começo da igreja, quando Pedro era pastor, quando Paulo era pastor, quando João era pastor, né? Atos 4:32. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante o quê? Aí as pessoas falam assim, a igreja primitiva tinha unidade. A igreja ajudava um ao outro. Hoje a igreja não ajuda mais ninguém. As pessoas chegam na igreja vazia e saem do mesmo jeito. Chegam com fome e ninguém faz nada por ela. A igreja primitiva fazia? Fazia. Eles cuidavam das viúvas, porque viúva naquele tempo não tinha direito de nada. Então eles pediam ofertas para ajudar essas mulheres que aceitavam Jesus. E aí eles continuavam pregando, continua. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E, vamos lá, e o que, irmãos? 35, muda aí, por favor. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um, o que, irmãos? Tinha. Eles pegavam, irmãos, o que eles tinham, as ofertas, o que eles tinham, irmãos, e faziam isso aqui, ó, versículo 35. E depositavam onde, irmãos? Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aonde? O que a igreja primitiva, irmãos, arrecadava de oferta naquela época? Tudo. Tudo.
Imagine que você tem uma propriedade e venda ela por 200 mil. Quantos era da igreja? 200 mil. E não dava para ver. Lê o capítulo 5 para você ver a história de Ananias e Safira. Hã? O que acontecia? Ia para o book. E as pessoas estão... É porque a igreja... Hoje, irmão, quem mais critica é o que menos dá. Quem mais critica, quem mais fala é o que menos contribui. As pessoas falam, porque não faz igreja? Meu irmão, quem mais critica não tem coragem de evangelizar ninguém. Pronto-socorro, 3 da tarde, está fervendo de gente doente lá, não tem ninguém para ir lá evangelizar. Mas fica na internet, descendo a lenha, falando, discutindo. Irmãos, o diabo está enganando muita gente. Ananias e Safira venderam a propriedade. E aí Ananias falou para ela assim, mulher, é muito dinheiro. Tá tudo. Vou fazer o seguinte, guarda um pouco, e eu vou levar só isso. E eu vou falar que dei tudo. Aí eles entregaram. Chegou Ananias. Senhor, para Pedro, está aqui a minha oferta. É tudo isso, Ananias? Sim, senhor. Ananias, fala a verdade. Não, é tudo está aí. Você vai morrer. Você está mentindo para o homem de Deus, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Não, eu dei tudo. Tem certeza? Tem. Pum, morreu Ananias. Chama a esposa dele. Dona Safira? Pois não. E aí eles pegaram o corpo do marido, levaram e deixaram lá no quartinho. Seu esposo veio trazer uma oferta aqui. Nós vendemos o terreno. E ele deu. Não, deu tudo. Não, nós queremos ajudar, demos tudo. Você já tem certeza que deu tudo? Temos. O corpo do seu marido está caído, o seu pé vai juntar com o dele. Não, nós demos tudo. E o que aconteceu com os dois irmãos? Morreram. E onde que aconteceu isso? Na igreja primitiva. Hoje a gente pede oferta de 10, de 20, de 30, tem uns que dá na raiva. Não dá, não é? Acha. Irmão, quantas pessoas estão aceitando uma palavra que não está vindo da boca de Deus? Não veio da... Mas é uma palavra, pastor. Mas tem que ver a origem. Ver de onde que veio. É da boca de Deus? Não. O diabo também fala. A gente acha que o diabo, irmãos, é só que o diabo só age no tempo de carnaval e festa. Ele está falando aí, meu irmão, no ouvido de muita gente. Colocando dúvidas, semeando coisas, e as pessoas ficam pensando, não. Tem que parar para analisar, porque quando verdadeiramente é a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela te traz, irmãos, alegria. A palavra de Deus, ela te traz paz. Quando é algo que veio da boca de Deus, você tem uma certeza, você tem uma convicção, você não fica em dúvida, você não fica questionando, e se, será? Não, é uma certeza. Mas muitos estão aceitando esta palavra. E o que eu faço então, pastor? Você tem que, realmente, Deus, fala comigo. Quero ouvir tua voz. Quando eu me converti em 98, irmãos, uma das primeiras coisas que eu aprendi na igreja foi amarrar o diabo, né? Está amarrado, é o termo que a gente usa, e foi falar, pedir para Deus. O pastor, na época, ensinou, gente, quando vocês vierem para a igreja, antes de sair de casa, pega a sua Bíblia, fala com Deus, fala, Jesus, estou indo para a tua casa, estou indo te cultuar, estou indo te servir, fala comigo. E quando eu me converti, eu não tinha Bíblia. A Bíblia que eu tinha era um Novo Testamentinho daqueles pequenininhos que só tem o Novo Testamento, os Salmos e Provérbios. Eu pegava aquele Novo Testamento, colocava na minha mão e falava, Jesus, estou indo para a tua casa, estou indo escutar a tua palavra, estou indo adorar, estou indo cultuar o Senhor, fala comigo, usa o pastor, usa quem for pregar. Quantas vezes que eu cheguei na igreja e não era o pastor que estava pregando? Quantas reuniões que eu vim e não era o pastor titular da igreja, era um outro auxiliar, um outro pastor, um outro pregador, e Deus usava. São 19 anos, gente. E quantas pessoas que já não está?
Já perdeu essa coisa de querer ouvir Deus? Fala comigo, Senhor. Quer algo? Não sei, eu tô em busca de algo diferente. Eu estou em busca de algo. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus nunca vai se atualizar. Ela é a mesma. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra, o quê? Jamais passará, é a mesma. Eu tenho que cuidar porque o inimigo está aí falando, enganando muitas pessoas. Paulo, olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Rápido, vamos lá, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Nesse tempo na igreja, irmãos, na Galácia, os cristãos tinham se convertido, alguns novos cristãos, e aí chegou um grupo lá. E começou a implantar uma nova palavra. Não, nós estamos com uma nova unção. Você tem que nos visitar porque lá a palavra é diferente. Sai fora. Sai fora desse negócio de palavra diferente. Não, lá a palavra é diferente. Lá a palavra é de uma outra forma. Sai fora. Meu irmão, e eles conseguiram implantar nos Gálatas, que são da cidade da Galácia, irmãos, ficarem contra Paulo. Quando Paulo chegava para pregar, as pessoas ficavam lá. Esse ensinamento de Paulo aí não me convence, eu gosto mais dos outros que fala. E olha o que Paulo escreve para eles, 1:8. 6, vamos ler desde o 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê, irmãos? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Você sabe o que significa anátema? Sabe o que significa anátema? Seja amaldiçoado. Se alguém vier trouxer para você um outro evangelho, seja amaldiçoado na pessoa dessa. O evangelho, irmãos, não atualiza. O evangelho, a palavra que vem da boca de Deus, ela não passa por uma atualização, não, ela é a mesma. Paulo está alertando a igreja, e muitos hoje, irmãos, estão aceitando mensagens, pregações em grupos, WhatsApp, Facebook, pessoas que curtem, é verdade, isso é perigoso, gente. Isso é sério. Eu antes de eu fazer uma postagem de alguma coisa, eu paro, eu reflito, eu oro, eu penso, porque dependendo do que eu coloco, aquilo vai dar um peso, porque nós somos formadores de opiniões. Aí se eu falo algo, a pessoa, aí o pastor também está do meu lado, ele concorda. Então eu paro e penso, e eu faço isso, porque nós não vemos o missionário atacando, não, ele só prega, só fala, não é? E algumas pessoas, irmãos, estão aceitando uma outra palavra. Que palavra? A que não vem da boca de Deus. Mas isso não é de hoje, gente. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 18. Versículo de número 4. 2 Crônicas 18, 4. Preguei essa palavra hoje nos cultos, na parte da manhã, da mesma forma. Só agora que eu acrescentei essa parte da igreja primitiva, mas o entendimento é o mesmo. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 4. Deixa eu só contar para você essa história. O rei Josafá, ele era o rei da região de Judá. Nesse tempo, Israel tinha se dividido.
né? Israel era uma capital e Judá era uma outra. E quem era o rei de Judá, irmãos, era Josafá. Quando assumiu o trono do seu pai, rei Asa, ele pôs-se a buscar a Deus, ele fez uma reforma, né? E tirou algumas coisas erradas e foi buscar Deus, orou, colocou as pessoas para orarem e estava em comunhão com Deus. Quem era rei em Israel era um outro homem que se chamava Acabe. E esse rei Acabe era um rei mau. Esse Acabe é o mesmo que foi casado com aquela mulher que perverteu ele, que fez ele ficar contra o profeta e tal. Aí o que acontece, irmãos? Josafá e Acabe fizeram uma aliança, um acordo. Josafá disse para Acabe, rei, nós vamos fazer uma aliança e nós estamos juntos. Estamos juntos. Né? Só que, e aí Acabe ficou pensando assim, poxa, Josafá tem um exército grande, eu tenho outro. Nós vamos sair na batalha em Ramote-Gileade. Aí ele perguntou assim, ô Josafá, você vai comigo nessa luta? Você vai comigo nessa peleja? Aí Josafá parou e pensou assim, eu vou. Mas antes de nós irmos, o Acabe, vamos consultar a palavra do Senhor? Versículo 4, olha o que diz. Disse mais Josafá ao rei, consulta primeiro o quê? A palavra do Senhor. Antes de nós irmos, antes da peleja, antes da guerra, vamos falar com Deus. Deus vai dar resposta. 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse, iremos à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Para aí. Ele reuniu quantos profetas? 400 profetas. Reuniu 400 profetas e falou assim, gente, Acabe e Josafá. Profetas, homens de Deus, nós estamos com um projeto, com um plano de enfrentar e ir na batalha de Ramote-Gileade. Vamos ou não vamos? Nós temos a bênção para ir, sim ou não? Os 400 que não são bobos, eu não vou contrariar o meu rei. Eu não vou falar, né, outra coisa. Eles disseram assim, sobe, porque certamente o Senhor já entregou nas mãos o inimigo. Eu imagino Acabe. Escutou aí, Josafá? Deus está do nosso lado. 400 bocas falaram a mesma coisa. Vai. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai arrebentar, você vai isso, vai aquilo. Aí Josafá disse porém Josafá, irmão, fiquei fã desse cara, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Quando os 400 disseram para ir, é como se tivesse uma pulguinha atrás da orelha de Josafá. Josafá viu os 400. Vamos ensaiar? Eu sou Acabe. Vocês aqui embaixo são os 400 profetas. Quando eu perguntar, pessoal, eu posso ir para a batalha de Ramote-Gileade? Aí vocês vão responder, tá? Sim, certamente o Senhor já entregou nas mãos o inimigo. Ok? O que vocês vão responder? Sim, certamente o Senhor já entregou. Beleza. Josafá falou, vamos reunir. Não, eu tenho aqui 400 caras aqui, parceiro meu aqui, chegado meu. Josafá, são esses os profetas. Pessoal, acaso iremos nós na batalha de Ramote-Gileade? Sim, certamente o Senhor já entregou nas mãos do inimigo. Eu acho que deve ter saído um aleluia, um glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Está vendo aí, Josafá? Josafá olhou esses 400. Acabou os profetas? Não tem mais ninguém aí para a gente falar, consultar? Aí Acabe diz, olha esse outro personagem, versículo 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço,
porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é. Acabou. Não tem um. Mas não gosto desse cara. Ele nunca fala o que é bom para mim. Ele sempre me contradiz. Só fala o que é mal. Toda vez ele me condena. Aquele é terrível. Aquele profeta. É mais ou menos aquela coisa. Poxa, eu fui na igreja, para baixo. O pastor deu uma cajadada, pregou uma palavra dura. Fui lá esperando, né? Mas saí com o lombo em pé quente. Entenda. O diabo fala o que você quer ouvir. Deus fala o que você precisa ouvir. O diabo sempre vai falar o que você quer ouvir. O diabo sempre vai falar o que você está pedindo, o que você está querendo, o que você está precisando. Oh Deus, e aí, será que só uma gelada esses dias em Cuiabá está quente, pastor? Só uma daquelas geladas assim, até trincando. Será que faz mal só um copo? Acho que não. Será, Deus? Aí, oh meu Deus, fala aí se eu bebo ou não bebo. Irmão, o diabo vai falar o quê? Hã? Bebei-vos. Bebei-vos. E o outro, amenzes. Mas Deus vai falar assim, meu filho, você acha que você precisa disso? Você acha que é necessário? Será que tem necessidade? É verdade, não vai beber não. Mas o diabo vai falar, vai, não tem problema não. Não dá nada não. O inimigo vai fazer isso, meu irmão. Ele sempre faz isso e as pessoas estão aceitando o que o inimigo está falando. É o marido está chateado com a esposa. Oh, Deus, fala comigo, Deus. Não sei o que eu faço com essa mulher. Aí alguém chega para ele, rapaz, olha, eu não sei, cara. Eu não aguentei mais da minha mulher, não. Eu larguei. Mas agora eu casei com uma evangélica. Pensa numa mulher boa. Rapaz, olha que mulher de Deus. Mas como assim? Não deu mais certo, eu larguei. Vou fazer o quê? Vou ficar sofrendo? Vou ficar vivendo de mentira? Mas quem mandou você largar? Deus? Mas como? Como que Deus mandou? Será que é um evangelho atualizado? As pessoas estão fazendo coisas, irmão. Deixando, viajando, saindo, deixando coisas, indo para outra cidade para se aventurar, para ganhar dinheiro. Foi Deus que mandou? Muitas vezes não. Quando é Deus que fala, vem a certeza, vem a alegria. Você tem convicção. Aquela palavra é testificada. Quando eles disseram, o que Josafá fez? Isso aí não bateu, não. Isso não bateu. Não tem quando o filho faz arte? E aí o pai pergunta para ele assim, o que você fez? Aí ele chega lá, nada. Fala a verdade, o que você fez? Não fiz nada. Se você não falar, eu vou lá. Se eu chegar lá e ver tudo bagunçado, eu sei que foi você que mexeu. Você não mexeu em nada. Eu só fiz assim. Não é desse jeito? Por que você insistiu em perguntar para o seu filho? Porque você sentiu que o que ele falava não era verdade. Geralmente é desse jeito. Quando é a palavra, vem a convicção, vem a certeza. Você descansa no Senhor. Josafá acabou. Não, tem um cara aí, mas esse cara é meio... Esse é um profeta assim, meio... Manda chamar. Versículo de número 8. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Todos continuavam dizendo a mesma coisa.
Todos unânimes dizendo a mesma coisa. 10. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todos consumir. Ó meu rei, olha, o Senhor vai vencer, eu fiz essa aqui para celebrar a vitória. Olha o povo. 11. Todos os profetas profetizaram assim dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E Acabe se achando. Tá aí, Josafá. O que você quer escutar outro cara? Não tá bom, eles já falaram. Eles são profetas, eles são de Deus. Não, vamos esperar. Vamos esperar Micaías, vamos aguardar. 12. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhes dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra, o que, irmãos? Como a de um deles. E fala o que é? O Micaías, o mensageiro sabia como que ele era, né? Não vai falar besteira não, viu, cara? Tá todo mundo dizendo para o rei ir. Você chega lá, você concorda. Estou te dando uma dica. Você chega lá, você só fala, senão o bicho pode engrossar para o seu lado. Micaías, sabendo como era o rei, respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, o quê? O que Deus me falar, eu vou falar. Micaías é profeta, homem de Deus, irmão. 14. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixarei de ir? E ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Assim, na maior frieza, chegou o profeta, chegou Josafá, é esse aí, esse que é o cara. Ô Micaías, e aí nós vamos à peleja? Ali, abençoado. Mais ou menos assim, né? Tá tranquilo, tá todo abençoado. Micaías, 15. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Fala a verdade para mim, Micaías. Porque ele sabia que Micaías sempre falava o quê? O contrário. Mas você está concordando? Fala a verdade. Você quer escutar a verdade? 16. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm? Não tinha ninguém para cuidar deles. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito? O que é bom, mas somente o que é mal? Você quer escutar a verdade, rei? Quero. Você quer que eu fale o que Deus me mostrou? Pode falar. Eu vi todo o seu povo voltando para casa e que eles não tinham líder. O senhor tinha morrido. Está vendo, Josafá? Você está vendo como esse cara é abusado? Viu aí, Josafá? Isso que eu tenho que aguentar. Ele pensa desse jeito que eu tenho que aguentar. Não aguento esse cara. Você está vendo aí? Mas ele não pediu uma palavra de Deus? E quantas vezes que Deus... E volta a repetir. Deus não fala o que você quer. Deus fala o que você precisa. Estamos, às vezes, indignados, revoltados. Quantas vezes que você vem à igreja orando, querendo que alguém mude, aí você chega aqui e Deus fala que você que precisa mudar. Né? Deus, muda meu marido, muda ele, oh meu Deus, muda esse abençoado, amém. Senta, pessoal, isso, vamos lá, diga comigo, Jesus, fala comigo. Aí a pessoa está lá com a foto do abençoado. E ela está querendo, eu vim buscar para ele precisa de mudança, eu estou abençoado. Aí Deus fala, é conosco. Aí a gente só fica assim, ai, toma, só no rim, tem? Aí depois a gente fica, meu Deus, eu vou mudar, meu Deus do céu. Mas nós viemos buscando a mudança de alguém. Mas Deus foi falar com quem? Conosco. Você quer escutar a verdade, rei? Quero. Aconteceu isso. Tá vendo, Josafá? Esse cara não fala nada de bom para mim. Tem mais. E Micaías prosseguiu. 18. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor
assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, o rei de Israel, para que suba e caiam em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Micaías perguntou para Deus: Deus, quem é que está mentindo para Acabe? Quem está falando essas coisas para o rei? Me fala. Então, 20. Leia isso comigo, 20. Vou ler até na corrigida no telão. Então saiu o quê? E se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei, ou sua Bíblia diz persuadirei? Ou mas tem uma tradução que diz o quê? Eu o enganarei diante do Senhor, eu o enganarei, e o Senhor lhe disse: com que? 21. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus canhães. Quem é que estava na boca dos profetas mentindo? Um espírito. Um espírito. Que espírito, irmãos? Note que essa palavra espírito está com letra. Quem é esse espírito de mentira? Quem é esse espírito de mentira? Vai no monitor para mim rapidinho, João 8,44. Rapidão, vá lá. Vou mostrar para você. Não precisa abrir, não. Não precisa abrir, só anote. Só anote. João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o quê? Qual era aquele espírito que estava falando na boca dos profetas? Quem que era o espírito da mentira? Quem é o espírito da mentira? O diabo. E quantas pessoas, irmãos, que estão ouvindo palavra, vindo da boca do diabo, achando que está vindo da boca de Deus? Quem agora está me entendendo, diga amém. Amém. Irmão, nosso inimigo não é bobo. Não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo te ludibriar. Não deixe, irmão. Deus, fala comigo. Jesus, eis-me aqui. Eu quero uma palavra, Jesus, que realmente vem do Senhor. Que não, oh, meu Deus, eu não quero errar. Eu não quero falhar. Eu não quero dar um passo se não for na tua direção, na tua vontade, na tua palavra, Deus. Meu irmão, esse espírito de mentira estava na boca de todos, falavam a mesma coisa para Acabe. E quantos hoje, irmãos, também estão aí sendo enganados? Não, porque o seu ministério, acho que não é aqui não, viu? Seu ministério é lá na igreja tal, na igreja essa, na igreja B, C, D. Talvez Deus tenha um chamado para você em outro lugar. Quanto tempo você está aí, você não é valorizado? Quanto? Hã? E aí as pessoas vão aceitar essa palavra. Aí elas vão, se aventuram, tentam, né? Alguns recebem cargos, às vezes até em ministério, mas está fazendo algo, irmão, que não foi Deus que mandou. Nós vemos hoje uma onda de se abrir igreja. Mas se abre igreja, todo dia tem uma igreja nova. Todo dia tem uma igreja, irmão, de um pastor que saiu de um lugar. Será que foi Deus que mandou, irmão? Será que foi Deus que mandou abrir? Será que foi o Senhor Deus que mandou verdadeiramente? Meu irmão, você abrir, né? Você abrir um trabalho, você começar um trabalho é uma coisa. Aí você vai lá, abre um trabalho. Foi Deus que te mandou? Eu acho engraçado aquelas pessoas que falam assim: Deus me chamou para o ministério. Hã? E aí o que acontece? Deus me chamou. Digamos que ele era pastor dessa igreja. Deus me chamou para ser pastor. Então, estou me desligando do ministério. Obrigado por tudo que o ministério fez por mim. Estou saindo. Eu saio hoje. Exemplo, hoje é domingo. Só que amanhã, segunda-feira, bem aí, na frente ali, do lado do estacionamento da igreja, tem esse prédio grande ali, não tem? Na frente do Democentro.
Só que amanhã tem a inauguração da minha nova igreja. Igreja Pentecostal, Jesus Cristo que cura, que leva para o céu, que batiza e que abençoa com todas as sortes de bênção. Amém, Jesus. Olha onde que eu abri. Eu abri ali, na intenção de chamar quais pessoas? Os perdidos lá do Pedra 90. O povo que está, irmão, perdido lá no Chupinguaia, não é isso? Qual que é a intenção minha em abrir uma igreja bem na porta da minha igreja antiga? Chamar quem? Chamar quem? Vocês. E tem muita gente, eu vou lá porque aquele pastor é uma bênção. Não, aquele pastor, ele é muito legal, a gente ri demais com ele. Né? É o pastor que me batizou, não sei isso e aquilo. É o meu pastor, né? Eu vou. Mas foi a boca de Deus que mandou você ir? Irmãos, não seja enganado. Não seja enganado. Micaías disse, para não alongar, Micaías disse, vai acontecer isso, vocês estão sendo enganados. E o rei ficou revoltado, falou assim, prenda Micaías. Teve um homem que chegou e deu uma bufetada no pé do ouvido de Micaías, falou assim, como você disse uma coisa dessa para o rei? Eu disse, é verdade, eu não quis ouvir a verdade. E aí o rei falou assim, nós vamos para a peleja e prenda-o, deixa ele acorrentado, corta pão, corta água, ele não vai comer nada. E ele só vai sair da cadeia quando eu voltar. Aí Micaías, antes de ser preso, eu fico imaginando Micaías sendo algemado, fala assim, meu senhor, e deixa eu te falar, hein? O senhor não volta não, e o que eu estou falando é pura verdade. Micaías foi preso, Acabe foi para a guerra. Dá um pulo para o versículo de número 28. Subiram o rei de Israel e Josafá de Judá a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrar na peleja. Acabe é mala. O rei, nós vamos entrar na luta. Eu vou me disfarçar aqui, eu vou vestir uma roupa de soldado normal, de soldado raso. O senhor pode ficar com a roupa de rei mesmo, viu? Não precisa tirar a roupa do senhor, não. Fica do jeito que já está. Olha o pensamento dele. Porque se eles escolherem para matar, quem que eles vão matar? Um homem qualquer ou um rei? E se Josafá morre, quem que assumiria o outro trono? Acabe? Então o senhor fica de boa. Eu estou disfarçado aqui, tá? Beleza, continua. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei da onde? Olha, irmãos, esse rei falou assim para os seus... Ele chamou a sua tropa de elite e falou assim, pessoal, eu quero que vocês vão atrás do rei. Eu não quero que vocês matem soldado, não quero que vocês matem... Pessoas pequenas, quando ele fala, é pessoas que não tem... como que fala? Patente. Eu não quero que vocês matem os pequenos soldados, não. Eu quero que só o rei. O negócio é o rei. E qual rei que era para matar? O rei de Israel, que era Acabe. É ele que eu quero que vocês... Vocês entenderam? Sim, senhor. Partiu para a peleja. 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Porque viram, né? Vestido de vestes de trajes reais. Portanto, a ele se dirigiram para atacar. Ih, já era. Josafá vai morrer. Porém, gritou. E o Senhor o quê? O socorreu e Deus os desviou dele. Partiram, irmãos, estava o rei Josafá num carro. Olha ele, pega, e vai, pegaram. É o rei, Acabe, mata ele. Oh, meu Deus, socorro, meu Jeová, oh, meu Deus, me ajuda. Não é ele não, gente. Não é ele não, vai, faz aqui, faz. Josafá escapa. Versículo 32. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram prosseguir.
segue sua viagem. Vai embora, some daqui. 33. Então, um homem, aí nessa tradução, diz assim, armou o arco e atirou a esmo. Vocês sabem o que significa essa palavra a esmo, irmãos? Sabe o que significa essa palavra a esmo? Sem querer, do nada. Assim. Peleja, guerra, espada, pem, e luta, ai, morre, mata, não sei o quê, isso, aquilo, pá, pá. Tinha um cara, tinha um soldado, irmão, pegou o arco dele, esse aqui é o arco dele, deixa eu arrumar meu arco aqui, e pegou o arco dele, esse arco aqui é dos bons, rapaz, caramba, rapaz, caramba, ó. Achei lá no LX, baratinho. Ó, regulável, ó. Rapaz, ó a flecha dele, ó. Ele fez assim. Rapaz. Ai. Escapou a flecha. Põe lá. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. Do nada, sem querer. E o quê? E feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente o quê? De onde veio aquela flecha? Do nada, irmão. Mas achou quem? O rei. A flecha do diabo sempre vai achar aquele que está perdido. A flecha do diabo sempre vai achar aquele que está perdido, irmão. Está sem rumo, está sem direção, está ouvindo qualquer coisa. Acabe está lá escondido, ó. Que ninguém vai me reconhecer, rapaz. Eu estou de boa aqui, estou aqui com meu colete, aqui é a prova de bala. Isso aqui dá minha couraça, rapaz. Ele está lá daqui um pouquinho, irmão. Vai. Ai! Onde que foi a flecha? Na brecha da armadura. Se tinha um lugar para entrar, foi lá, irmão. Não tem aonde se esconder quando nós estamos errados. Não tem, irmãos. Quando nós estamos errados, não tem aonde se esconder. O melhor esconderijo, irmãos, é debaixo da sombra do Onipotente, que é debaixo da palavra. Mas quando nós estamos errados, não adianta você se esconder. Não adianta, irmão, a flecha te acha. Me tira daqui, eu fui ferido. Mas como, meu rei? Não sei. Quem que atirou? Mas ninguém está jogando flecha, sei lá. E o cara estava lá com a flecha. Rapaz, cadê minha... Cadê minha flecha? Cadê minha flecha? Nem aquele cara das Olimpíadas que acendeu a tocha da Olímpica, você lembra daquele cara lá? Nem aquele cara foi tão bom igual esse cara. Me tira daqui. E o que aconteceu com Acabe? Versículo de número 34. A peleja tornou-se renhida ou grande naquele dia, quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, de frente dos sírios, até a morte, até a tarde, mas ao pôr do sol, o que aconteceu com o rei Acabe? Morreu. Olha o fim do homem que ouviu a palavra que não veio da boca de Deus. Qual o fim dessa pessoa, irmãos? A morte. Uns morrem espiritualmente. Tem gente que mata o ministério dela. Tem gente que mata o casamento dela. Fazendo o quê? O que Deus não mandou. O que Deus não disse. Já vi casais se separarem. Por quê? Todas as vezes que o marido ia procurar a esposa, ela dizia, estou de jejum. De novo? Estou de jejum, estou de propósito. Estava deitado, o marido chegava lá e dava só uma... Não, está amarrado, nem não adianta.
que foi, amor? Estou de propósito. Até que hora? Até amanhã, 6 da manhã. Tá bom. Aí no outro dia que ele chega lá, nem vem, amor. Que propósito? Não, estou naqueles dias. Diante de Deus, um casal, irmão, se separou por isso. O marido deixou a esposa por isso. Toda vez de jejum. Mas não é só mulher não, viu? Marido. Houve um caso onde a esposa não aguentou e pediu para separar porque era ele que vivia de jejum. Ela chegava para ele, se insinuava, se perfumava, se produzia. Ele olhava assim, tá amarrado, pombagira. Você ri porque você não sabe do caso. Quer quebrar meu propósito? Quer quebrar meu jejum? Tá amarrado, diabo. Sai pra lá, Satanás. Ia dormir na sala. Toda vez que ele ia dormir na sala, porque ele estava de jejum. Meu irmão, eles casaram, isso é real. Eles casaram. Em 1 ano, eles só tiveram uma noite. Só a noite de núpcia. Daí para lá, não teve mais. Porque ele estava de jejum. Estou te falando, isso é real, irmão. Isso é verdade. Não. Você acha que foi Deus que mandou ficar de jejum tanto assim, meu pai? Que tanto jejum? Que tanto... Quantos dias que Jesus ficou de jejum? Depois dos 40 dias. Me fala. Depois dos 40 dias, quantos dias mais Jesus jejuou? Quantos? Nenhum. Todo dia. Todo propósito, todo jejum. Tá? Não, Deus falou comigo para mim orar, para mim jejuar, para mim isso, para mim aquilo. Está vindo coisa grande. Vem um grande problema, uma grande separação, um grande divórcio. O diabo separou. Será que foi? Mas como que o diabo separou? Ele usou meu marido que ele não me entendeu. Minha mulher não me entendeu, pastor. Demônio é terrível mesmo, né? Veio da boca de Deus essa ordem? Não. Então, irmão. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, que o diabo fala. E o que ele fala, irmãos, é para nos enganar. E ele pode usar uma palavra para nos enganar. Mas quando é a palavra de Deus, quando vem da boca de Deus... Pastor, agora eu estou em dúvida. Como que eu sei, então, que é a palavra de Deus? Quem garante que o senhor está falando aí não é o diabo? Você não pode pensar isso? Então, como que eu vou saber, então, pastor? Isaías 55. A Bíblia tem resposta para tudo, gente. Falar em Isaías... Por falar em Isaías... Por falar em Isaías, igreja, tudo bem, gente? (55:10). Isaías 55:10. Olha a resposta do Senhor Deus. Porque, quem encontrou, diga amém? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será o quê? A palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quê? Quando a palavra de Deus, meu irmão, vem da boca dele, ela prospera seu caminho, ela alegra seu coração. Leu 12 comigo. Saireis com alegria e em paz sereis.
Diga glória a Deus. Quando é a palavra que vem da boca de Deus, ela te dá prazer, ela prospera naquilo que você faz, aquilo que você, irmãos, inicia, vai, você conclui, você vence, você consegue, porque se veio da boca dele, vai dar certo. Se está acontecendo é porque veio da boca dele. Se não está, você pode ter sido enganado. Muitos estão sendo enganados. Mas como? E agora, o que eu faço? Peça para ele. Jesus, estou indo para a sua casa, usa o teu servo, usa o missionário, vou assistir o show da fé, usa Deus, fala comigo, estou assistindo, pastor, tem o nosso TV, eu estou assistindo o pastor Jaime, fala comigo, Deus. Ele vai falar. E aquilo que vier da boca de Deus e vier para você, pode ter certeza, você vai ter a convicção e a certeza no seu coração que é Deus falando. Vai, irmãos, ele diz, saireis com alegria e em paz serei o quê? Guiados. Diga glória a Deus. Não seja enganado. Nós precisamos viver da palavra. Amém? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Fica de pé. Vamos fazer uma oração. Tem que vir da boca de Deus, irmão. Tem que vir da boca do Senhor. Não pode ser de qualquer fonte, não pode ser de qualquer lugar. Não pode. Quantas pessoas que vão comprar água mineral e às vezes ela vai lá no rótulo e olha, fonte, você não olha de onde que vem a fonte? Ou você só acredita porque está escrito natural, mineral? Não, você vai lá, fonte não sei aonde, fonte isso, fonte aquilo, você tem que saber de onde é a fonte, de onde está vindo a palavra. E ela tem que vir de onde, irmãos? Da boca de Deus. Põe a mão no coração. Jesus, muito obrigado pela tua palavra desta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu creio que o Senhor falou com o teu povo. Eu sei que o Senhor falou, meu Deus, sabe por quê? Porque muitas pessoas sofrem esse ataque. Muitas pessoas estão em dúvidas. Muitas pessoas estão aí pensando, meu Deus, e agora? Será? O que eu faço? Vou, não vou? E como que eu vou distinguir? Como que eu vou saber? Deus, o que vem da tua boca, ela faz o que o Senhor pede. Ela prospera o caminho. Ela, meu Deus, traz paz. Ela traz alegria. Oh, meu Deus. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos beber direto da fonte. Queremos receber direto, meu Deus, da tua boca, Jesus, do alimento, do pão. Jesus disse para o diabo, nem só de pão, diabo, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que vir, meu irmão. A palavra que vem da boca de Deus para você vai te trazer paz. A palavra que vem da boca de Deus vai te trazer alegria. A palavra de Deus que vem da boca de Deus vai te trazer confiança, vai lhe trazer certeza. Oh, aleluia. Não, Jesus. Não deixe o teu povo ser enganado. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação. Não deixa não, Jeová. Não deixa esse meu irmão, não deixa essa minha irmã ser enganada, ser ludibriada, naquele momento de tristeza, naquele momento de agonia, naquele momento que a pessoa não está legal, ela está meio triste, ela está aborrecida. É nessa hora que o diabo vem. É nessa hora que ele vem soprar, falar. É nessa hora que ele vem dizer para você tantas coisas. Oh, não, meu irmão. Não aceite isso, não. Fique com aquilo que vem da boca de Deus. Fique com a palavra que vem da boca do Senhor. Oh, aleluias. Nós somos dependentes de Ti. Nós somos, meu Deus, necessitados de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Isso, meu irmão. Isso, fale com Ele. Você está na presença dEle. Fala para Ele, oh Deus, eu quero. Eu sei, eu quero desta palavra. Eu quero, meu Deus, me alimentar. Aleluia, Senhor. Meus dias estão em Tuas mãos. Milagres e sonhos irão um dia se cumprir. Oh, Senhor Deus. Em Teu tempo, Tudo
sabe. tudo sabe. Ele sempre vai falar o que você precisa ouvir, meu irmão. Sempre, sempre. Em teu tempo, tudo lindo fazes vivo cada dia. Um milagre. Aleluia! Eu vou viver tudo. Diga pra ele. O que tu tens pra mim. É a palavra, meu irmão. É o que ele tem pra você. Não abro mão. É o que ele tem pra você, minha irmã. Abro mão. Eu sou sempre dependente Do teu. do teu favor. Não abro mão de ti. Oh, nosso Deus. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes de ouvir da Tua palavra, daquilo que vem da Tua boca. Oh, meu Deus, eis-nos aqui para Te ouvir. Eis-nos aqui, ó Deus, para receber as instruções, as direções, para receber a palavra, meu Deus, que o Senhor vai nos dar. Oh, aleluia. Pedro disse para o mestre um dia: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, meu irmão, é Ele que tem. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavra de vida para você. Não é modinha, não é outra emoção, não é outro evangelho. É o evangelho puro, verdadeiro. É esse que nós queremos.